Oi pessoal, tudo bem? A aula de hoje é sobre sucessão ecológica. Sucessão ecológica é um processo de transformação da paisagem pela ação dos seres vivos sobre o ambiente e dos fatores abióticos do ambiente sobre os seres vivos. Esse processo ele sempre se inicia pelos seres autótrofos por um motivo muito simples: são eles que realizam fotossíntese. Então, como eles produzem o próprio alimento, eles não dependem de outros seres para sobreviver numa região onde ainda não aconteceu a ocupação por seres vivos. Sucessão ecológica significa que os seres vivos eles vão se suceder, né, em cada época no ambiente. Ou seja, um conjunto de seres vivos dá lugar a outro conjunto de seres vivos à medida que o tempo vai passando. Esse processo começa pelos seres autótrofos e por um grupo de espécies que a gente chama de espécies pioneiras. Elas são chamadas de pioneiras porque são as primeiras. Então, nessa foto aqui, eu tenho um barranco, né? Aqui teve erosão e uma parte caindo, então a gente consegue ver o perfil desse barranco. Olhando aqui em cima, o que a gente vê? Tem uma camada de solo mais escura que está aqui na superfície. E essas substâncias escuras, elas são nutrientes. Então, eu tenho aqui um solo que é mais fértil. À medida que a gente desce, né, o solo fica com outra coloração, porque são outros nutrientes que eu encontro aqui, até chegar à rocha. Porque, na verdade, o solo é resultado da degradação da rocha. As partículas que formam a terra formavam antigamente a rocha. Aqui eu tenho plantas que estão crescendo nas frestas, né, dessa rocha. Essas plantas são chamadas de espécies pioneiras porque elas começam a ocupação desse lugar. E à medida que elas vão crescendo, elas vão quebrando partículas da rocha para formar solo. E à medida que essas transformações vão acontecendo, outras espécies podem se estabelecer nesse mesmo local. E aí eu tenho uma mudança na paisagem. A gente pode pensar inicialmente numa região como essa, que nunca tenha sido habitada antes. Essa aqui é uma foto de um vulcão na região da Islândia, né, que está aqui entrando em erupção. E aí o que acontece? Quando o magma ele sai do centro da Terra, ele começa a se solidificar e vai formar um tipo de rocha, que é a rocha magmática, resultante da solidificação desse material. Magmática. Essa rocha é uma rocha muito dura, né? Então, o que precisa acontecer? As plantas que conseguem se estabelecer aqui são plantas que são muito resistentes. Esse aqui é um vulcão que eu visitei, Eutico, lá no arquipélago de Galápagos, e a última erupção dele, se não me engano, foi em 2018. O que a gente está vendo aqui é como se fosse por onde o rio de magma passou. Então, essas ondulações aqui são ondulações do magma, né, que foi se resfriando e formando esse perfil, essa paisagem. Em alguns locais aqui dessa região, o que a gente tem? A gente tem também aqui uma outra cratera. Esse aqui é um outro vulcão que eu esqueci o nome. Ele é da mesma época, mais ou menos, né? E aí, o que a gente percebe aqui é que ao redor, em toda a borda dessa cratera, eu tenho uma vegetação que começa a crescer, formada principalmente aqui, olha, por samambaias. Então, olha só o que está acontecendo. Eu tenho aqui embaixo uma região que ela é mais recente, porque o magma se resfriou há pouco tempo, né, em 2018. E aqui eu tenho uma região mais antiga na borda, onde as plantas começaram a colonizar esse espaço. Então, o que as plantas estão fazendo? Elas estão transformando essa região, elas estão iniciando um processo de sucessão ecológica. Esse aqui é um buraco que tinha nessas regiões, principalmente perto do Eutico, e aí você colocava a mão aqui dentro, estava quente, e não é um quente qualquer, era mais ou menos 40 graus Celsius. E dentro desse buraco havia muitas samambaias crescendo.
Por que o buraco é quente? Porque aqui embaixo, por baixo dessa camada de rochas, corre o magma, né? Então, essas plantas, elas suportam uma temperatura elevada, crescem nessas frestas, começam de alguma maneira, interagir com esse material, e se isso não for alterado, né, daqui a algumas décadas, você pode ter uma mudança na paisagem, a colonização desse espaço por outras plantas. Aqui a gente vê um detalhe, né, de como que é essa transformação. Olha, eu tenho aqui, olha, esta planta aqui, essa gramínea, é uma espécie pioneira. O que ela faz? Ela projeta suas raízes em direção ao solo, vai abrindo espaço, permitindo a entrada de mais água e mais sais minerais e mais oxigênio. E aí esta camada de solo, ela se torna escura porque ela acumula esses nutrientes. Por causa do trabalho dessas plantas, outras espécies maiores e que talvez não sejam tão resistentes quanto elas, conseguem começar a se desenvolver. E aí vão criando mais sombra, guardando mais umidade, e o ambiente vai sendo transformado e ele transforma também os seres vivos que aparecem. À medida que a gente desce, né, a gente tem uma mudança no perfil do solo. Aqui é a mesma paisagem, só que vista de longe, né? Então eu tenho aqui, olha, tem a camada mais rochosa, que é esta aqui embaixo. Aqui eu tenho uma camada que já é de solo, aí que tem uma vegetação aqui, olha, mais alta, mais arbustiva. E eu tenho essas plantas que crescem aqui sobre as rochas, que são as espécies pioneiras, que iniciam o processo de ocupação de uma área que antes não havia seres vivos. Esse processo a gente chama de sucessão ecológica. Então, se a gente fosse pensar no tempo, né, o tempo começa aqui do lado esquerdo e vai até o lado direito. Aqui seria o tempo mais recente. Se eu pensar na rocha, a rocha vai sofrendo erosão por conta da chuva, do vento e de outros fatores. Mas são as plantas que causam as principais transformações da rocha, as raízes, a sombra que ela cria. Imagina que aqui o sol incide diretamente sobre o solo. À medida que as folhas dessas plantas pioneiras começam a crescer, a luz ela vai incidir sobre as folhas e vai criar aqui sombra, aonde eu vou ter menor temperatura, maior umidade, né, e condições para que sementes de outras plantas, cada vez mais arbustivas, comecem a crescer. Então, esse processo de mudança da paisagem, inclusive, olha, da mudança da quantidade de solo, é que eu chamo de sucessão ecológica. Esse tipo de sucessão que a gente está vendo aqui é chamada de sucessão ecológica primária, porque ela acontece numa área onde nunca havia tido formas de vida antes. Eu posso também ter uma sucessão secundária, que é aquela que acontece em locais onde já havia algum tipo de formas de vida. Eu tenho aqui uma outra visão, é a mesma coisa, olha, aqui eu tenho a rocha exposta, aí eu tenho líquens e musgos que começam o processo de sucessão, são espécies pioneiras, né? Essas espécies pioneiras vão mudando o perfil do solo, melhorando a umidade e a quantidade de nutrientes no solo até formar uma comunidade mais desenvolvida. Que eu digo assim, de porte maior e com maior biodiversidade. Nós chamamos essa comunidade de comunidade clímax, ou seja, a comunidade que atingiu o seu auge. Nessa comunidade eu tenho muitas relações, eu tenho um número de relações bastante complexas e equilibradas. Isso significa o quê? Que eu tenho muitas cadeias alimentares aqui, e essas cadeias alimentares conseguem manter um equilíbrio, né, entre o tamanho das populações. O que tem acontecido atualmente é que atualmente não, né? Com o passar do tempo, a espécie humana ela tem modificado tanto a paisagem que não dá tempo do ambiente fazer sucessão ecológica.
É o que acontece aqui, ó, que tem uma historinha, né? Então tinha uma área com um bosque, aí começou a chegar o trem, depois fez uma estação de trem, a estação de trem começou a ter moradias por perto, chegaram as carroças, o bonde, o carro, semáforo, energia elétrica, né? Então o que que tem acontecido? À medida que as cidades elas têm se desenvolvido, as matas elas têm tido cada vez menos chance de fazer o seu processo de sucessão ecológica. Isso a gente vê, por exemplo, na situação atual da Amazônia, né? A gente está vendo aqui, olha, não só desmatamento, mas queimadas de áreas inteiras, né? Que não são áreas pequenas, o corte da madeira para comércio. E aí o que acontece? Como não dá tempo, né, porque são necessárias décadas para que a floresta ela volte a ocupar esse espaço, a floresta ela não consegue se restabelecer, então vão ficando áreas, grandes áreas desmatadas. Se a gente olhar bem, a natureza sempre tenta voltar ao seu lugar. Então, quando eu tenho aqui espaços abandonados, por exemplo, esses aqui são prédios da cidade de Santos, da região histórica. Então, em alguns prédios eu tenho crescimento de plantas. E você deve observar também na calçada da sua casa, né, ou em algum terreno baldio. Se aquilo fica abandonado, as plantas naturalmente começam a ocupar, né, e atraem animais e outros seres para aquela região. Esse processo de reocupação dos lugares é um processo de sucessão ecológica secundária. Alguns índios eles fazem uma prática que é o que? Aqui tem na letra olha, uma área original. Nessa área B foi uma área desmatada que eles usaram para plantar alguma coisa. De tempos em tempos, os índios abandonam esta área e vão para uma outra área para fazer suas plantações. Enquanto isso, ao longo do tempo, né, o que acontece? As espécies pioneiras e as outras plantas, elas começam a reocupar este lugar, até reconstituir uma nova vegetação. Neste caso, eu tenho uma sucessão ecológica secundária, porque ela acontece no local onde já havia plantas, né? Já havia uma comunidade. No caso de algumas tribos, elas eventualmente podem voltar para esta área aqui, mas após 20 anos, por exemplo. Então, os índios deixaram ali 2 décadas a floresta se reerguer, o solo ficar fértil de novo, para depois poder ocupar essa região. Isso diz respeito também à forma como hoje se pensa a agricultura. Existe uma técnica, né, parecida com essa situação aqui do começo, que é chamado de agrofloresta. O que é a agrofloresta? A agrofloresta é uma técnica onde você mantém partes da vegetação nativa entre as plantações, entre os cultivos que você tem. Porque com essa prática você tem maior biodiversidade. Quanto maior a biodiversidade, maior o número de cadeias alimentares. E aí, se eu tenho maior número de cadeias alimentares, maior a chance dos predadores e das presas regularem o tamanho de suas populações. E aí você tem menos ameaça para a plantação, né, do agricultor. À medida que eu desmato essas áreas, o que acontece? Diminui a biodiversidade. Se eu tenho uma área onde 100% foi usada para cultivo, significa que eu tenho pouquíssima biodiversidade, né? Eu tenho poucos predadores e presas que controlam o tamanho da população entre si, e aqui há maior chance do surgimento de pragas, né? Porque eu tenho alimento abundante e nenhum predador. Então é muito maior a chance de você ter pragas nessa região. E as pragas demandam o quê? Demandam o uso de inseticidas, né? Veneno, agrotóxicos. E aí isso é grave por quê? Porque por causa da bioacumulação e da biomagnificação,
Quem acaba sentindo os efeitos desse veneno é a própria espécie humana, porque ela pertence a níveis tróficos mais afastados dos produtores. Bom, pessoal, espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida me escreva e até a próxima aula. Abraços!